Beleza, tá gravando. Bom, agora a gente precisa ver o que está acontecendo no outro pilar do pórtico, né? Aí para o outro pilar do pórtico eu vou ficar olhando para a direita, porque é mais fácil, tá? Então, para a gente pegar aqui o C, depois eu vou olhar para a parte da direita. Então, o que a gente tem? 1, 2, 3, 4. O meu C depois está aqui. Eu tenho uma carga de 10 aqui. 0,33 subindo e 5,5 para a esquerda. É isso, né? Vamos lá conferir. Então, ó, eu tenho 10 para a direita, 5,5 para a esquerda, 0,33 subindo. Então, aqui, ó, 2 metros, 2 metros. Então, se eu tenho 0,33 subindo, eu preciso de 0,33 descendo para equilibrar. Se eu tenho 5,5 para a esquerda e 10 para a direita, eu vou precisar de 4,5 para a esquerda para equilibrar isso aqui, né? Então, seria 10 menos 5,5, 4,5. Então, ó, eu vou precisar de 4,5. Então, agora eu tenho 4,5 mais 5,5, 10, e 10 para a direita. Então, isso aqui está equilibrado em x. E, por último, o momento, né? A gente sabe que o momento tem que ser 2, porque é o mesmo valor que deu lá em cima. Vamos só conferir se isso aqui vai dar 2 mesmo, tá? Quem que está fazendo o momento aqui? O 10 e o 5,5. O 10, ele é 10 vezes 2, e ele faz um momento anti-horário, ó, o dedão fica para cima. Então, é 20 anti-horário. E o 5,5 vai fazer um momento horário, na distância de 4 metros. Então, eu vou ter 5,5 vezes 4. 5,5 vezes 4 dá 22, que está fazendo esse momento, ó, o momento horário. Então, se eu tenho 20 anti-horário e 22 horário, tá sobrando 2 horário, né? Disso aqui, ó, sobra 2 quilonewtons vezes metro no sentido horário. Se está sobrando um giro horário, eu preciso aplicar um momento anti-horário para equilibrar isso aqui, né? Essa barra está girando 2 no sentido horário. Eu preciso de um giro anti-horário para equilibrar. Então, eu faço isso aqui, ó, anti-horário, no valor de 2 quilonewtons vezes metro. O que que esse 2 está fazendo com a referência? Ó, ele está comprimindo a referência. Então, ele é negativo no valor de 2, que era o que a gente precisava achar, né? Então, eu tenho aqui que a normal em C depois é menos 0,33, porque está entrando na seção. A cortante em C depois, ela é 4,5, que está girando no sentido anti-horário. Então, quando ó, ela tenta passar aqui a seção, ela faz um giro anti-horário. Então, menos 4,5. E o momento em C depois, a gente já viu que ele vale menos 2 quilonewtons vezes metro. Eu tenho que olhar no ponto E antes e depois também, né? Então, se eu olhar no E antes, eu venho descendo aqui 2 metros. O que que eu vou ter?
Deixa eu botar isso aqui embaixo para poder desenhar do lado aqui. O que que eu vou ter no E antes? Só isso aqui, né? Só que eu vejo 10, eu vejo o 0,33 e eu vejo o 5,5. Então, ó, em relação à normal, eu continuo com 0,33 entrando. O que vai mudar. A cortante também continua a mesma, né? Eu continuo tendo 10 para um lado e 5,5 para o outro. Então, ó, a cortante, ela continua 4,5 quilonewtons. O que vai mudar aqui agora é o momento, né? Porque o 10 agora não faz momento mais, porque ele está bem pertinho ali. Quem vai fazer momento? 5,5 vezes 2. 5,5 vezes 2 dá 11, no sentido horário. Então, se eu tenho 11 no sentido horário, eu preciso de 11 no sentido anti-horário para equilibrar, tá? Então, a gente vai ter que a normal no ponto E antes é menos 0,33. A cortante no ponto E antes continua menos 4,5. O que vai mudar aqui é o momento, né? O momento em E antes passa a ser, ó, ele também está comprimindo a referência, menos 11 quilonewtons vezes metro. Vamos ver se tá certinho isso aqui. Menos 11, beleza, tá condizente lá com o nosso F2. Então, eu recomendo para vocês, gente, que vocês modelem no F2 e à medida que vocês forem fazendo, vocês vão conferindo se o resultado de vocês está correto, tá? Que o F2, ele te dá essa possibilidade de ir conferindo, né, os valores de momento, de normal, de cortante. Bom, o que que vai acontecer no ponto E depois? Quando eu passar o ponto E, eu vou mudar a cortante, né? Porque eu vou deixar de ver essa carga de 10. Então, no ponto E depois, agora eu só vejo, ó, o 0,33 e o 5,5. Então, eu vou mudar a cortante, mas nem a normal nem o momento vão se alterar, porque eu vou continuar com 5,5 vezes 2 metros, ó. Então, agora eu vou ter o quê? 0,33 entrando. Antes eu tinha 4,5 para esquerda. Agora eu vou ter 5,5 para a direita, né? Para equilibrar isso aqui. E eu vou continuar com um momento de 11 quilonewtons vezes metro. Então, aqui, ó, a normal em E depois continua menos 0,33. A cortante em E depois muda. Ela passa a ser 5,5, ó, girando no sentido horário. Então, ela tenta fazer isso aqui, um giro horário. Então, ela passa a ser mais 5,5 quilonewtons. E o momento em E depois continua menos, ó, é menos, né? Menos 11 quilonewtons vezes metro.
Por fim, na hora que a gente chegar lá no ponto D, que é o apoio aqui, ó, a cortante e a normal continuam a mesma do que esse que a gente acabou de fazer. Continua 0,33 e 5,5, né? E o momento zero, porque quando eu cheguei lá no apoio, como eu tenho um apoio fixo, ele não admite momento, então o momento é zero, né? Então, eu vou escrever aqui, ó, em D. Em D, a gente tem simplesmente isso aqui, ó. 0,33 e 5,5. Para equilibrar, eu preciso de 0,33 e 5,5. Mantive o que estava acontecendo aqui antes. Então, a normal em D é menos 0,33. A cortante em D é mais 5,5, continuou o mesmo. Só que agora o momento em D, ele é zero. Porque eu cheguei num apoio e esse apoio não tem momento. Beleza? O momento é igual a zero. Agora que a gente fez todos esses encontrou todos esses valores, a gente pode traçar os diagramas, né? Então, vamos traçar aqui, ó. Eu vou tentar. Ah, não, vai ficar muito grande. Vamos fazer normal mesmo. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Lembrando que aqui é uma rótula. Então, a gente vai usar isso aqui para traçar os 3 diagramas. Tanto da normal, quanto da cortante, quanto do momento, tá? Vamos fazer a cortante para auxiliar a gente a ver como que está acontecendo com o diagrama de momento. Então, esse aqui é o nosso normal, essa aqui vai ser a nossa cortante, e esse aqui embaixo vai ser o nosso momento fletor. Eu vou pegar uma água ali rapidinho, enquanto vocês fazem esses rascunhos aí, para a gente fazer junto os diagramas, tá? Só um segundo.
Voltei. Então, vamos lá. O que a gente tinha em relação à normal? Então, em relação à normal, a gente começou aqui, ó. No pilar esquerdo, a gente tem uma normal de 0,33 de tração, ó. Aqui, 0,33 de tração, e aqui, 0,33 de tração. Então, ela tá toda tracionada, né? Vou fazer aqui para fora, tá? No valor de mais 0,33 quilonewtons. O que aconteceu agora na viga do pórtico? Na viga do pórtico, a gente tem aqui, ó, o B depois, mais 4,5 quilonewtons, e a gente tem o C antes, que também é mais 4,5 quilonewtons. Então, essa viga do pórtico, ela tá toda comprimida, ó, toda tracionada, no valor de mais 4,5 quilonewtons. E no outro pilar, que é o C depois, a gente tem, ó, uma normal de 33 de compressão. No E, aqui eu peguei o E, né? Desculpa. Então, ó, no C depois, tá aqui, ó, 0,33 de compressão. No E, 0,33. Aqui, 0,33. E no D, 0,33. Ó, tá todo mundo comprimido de 0,33. Então, aqui a gente tem menos 0,33 quilonewtons. Se vocês quiserem, vocês já podem ir direto para o diagrama de momento, não precisa traçar o de cortante. Eu só vou traçar aqui para a gente analisar onde a cortante é linear, o momento é de segundo grau e por aí vai, tá? Mas quem quiser já pode fazer direto. Então, ó, a cortante, lá no ponto A, vamos ver quanto que ela vale. Ó, a cortante no ponto A vale menos 4,5. Quando eu vou lá para o B antes, ela continua 4,5. Mais 4,5. Ó, ela troca de sinal, ó. Então, antes ela era menos 4,5 e ela passa a ser mais 4,5. Então, a gente tem aqui lá no apoio em A, ela era menos 4 e ela passa a ser mais 4. Então, ó, tô desenhando no de momento, né, gente? Desculpa. É aqui. Minha memória é péssima, eu já esqueci onde que é menos, onde que é mais. Em A é menos e em B é mais. Então, o que aconteceu aqui? A gente tem a cortante com valores iguais, tanto lá embaixo quanto lá em cima. Então, quer dizer que ela está cortando essa barra no meio, né? Então, da distância daqui até aqui, ó, é 1,5 metros. Beleza? Bom, agora vamos ver lá na viga.
Na viga é o C depois, é o B depois. Então, o B depois, ó, é menos 0,33. E o C antes continua menos 0,33. Então, aqui a gente tem. Vou desenhar para cima, só para não confundir com aquele ali, ó, menos 0,33. E nesse pórtico aqui, a gente tem alguns pontos, né? Então, vamos lá. No C depois, vale menos 4,5. Então, vou pôr aqui, ó. Menos 4,5. O ponto E tá aqui, ó. Então, o ponto E antes vale menos 4,5. Se manteve. Então, daqui até aqui é menos 4,5. Quando eu vou para o E depois, eu tenho um salto na cortante, que é o valor da carga de 10 aplicada naquele ponto. Então, ó, o E depois vale mais 5,5. Então, aqui eu vou ter um salto, e esse 5,5 vai se manter, ó, até o apoio. Então, aqui a gente tem mais 5,5 quilonewtons. Então, o que a gente consegue ver a partir desse diagrama aí de cortante? Que nesse pilar da esquerda, eu vou ter um momento de segundo grau. E no resto, eu vou ter momentos lineares, porque as cortantes são constantes, tá? O que a gente viu nesse pilar aqui da esquerda? O momento, ele vem de 0 e ele vai para 0, né? Porque na rótula o momento é 0. Acontece que ele tem um máximo exatamente onde a cortante corta em 0, que é no meio. Então, esse momento, ó, ele vai ter um valor máximo aqui. E o que a gente viu lá em cima? Esse momento... Não, aqui a gente não consegue ver nada, que é 0 e 0, né? Mas se a gente observar essa carga distribuída, o momento ele sempre fica com a boquinha para a carga distribuída, né? Então, eu vou ter um momento que faz isso aqui, ó. Rapidinho. Eu vou ter um momento que faz isso aqui, ó. Então, ele tá com a boca para a carga distribuída, ó. E aqui ele vai ter um ponto de máximo, que é onde a cortante vale 0. A gente pode passar uma seção ali para achar esse momento máximo, mas outra coisa que a gente pode perceber aqui é que eu tenho uma parábola que sai de 0 e chega em 0. Então, é uma parábola simples, igual aquela que a gente faz quando a gente tem que dividir os diagramas, onde esse valor máximo é o QL ao quadrado sobre 8. Então, sempre que ela sai de 0 e chega em 0, esse máximo é QL ao quadrado sobre 8, tá? Então, vocês podem calcular assim, como vocês podem também passar uma seção ali em 1,5 e calcular o momento, tá? Então, quanto que seria esse momento aqui? O Q é 3, o L é 3 ao quadrado sobre 8. Isso aqui vai dar 3 ao quadrado vezes 3 dividido por 8, 3,375. Opa.
Bom, onde que a gente desenhou essa figura, né? A referência está aqui dentro. Então, a gente desenhou do outro lado. Significa que eu estou tracionando o lado sem ser o da referência. Então, esse momento é um momento negativo, tá? Ele estaria comprimindo a referência. A gente conseguiria ver isso se a gente calculasse o momento em 1,5. Então, a gente tem o que aqui? O 4, eu sempre esqueço, gente. Minha memória é muito ruim. O 4,5 está nessa direção. A gente tem isso aqui, né? 1,5. Então, o que que a gente tem aqui, ó? 4,5 vezes 1,5, que dá 6,75, que está fazendo um giro, olha, anti-horário, né? Em relação a esse ponto aqui, anti-horário. E eu tenho 3 vezes 1,5, que é o 4,5, seria a resultante aqui, tá? Vezes 0,75, que é 1,5 dividido por 2. Então, eu tenho 4,5 vezes 0,75, que dá 3,375, rodando no sentido horário. Se eu tenho 6,75 no sentido anti-horário e 3,375 no sentido horário, eu estou rodando essa barra no sentido anti-horário. Então, eu vou precisar de um momento no sentido horário, no valor de 3,375, que é o 6,75 menos 3,375, tá? Deu exatamente 3,375. Esse momento comprime a referência, ó. Se ele comprime a referência, ele é negativo, tá? Então, a gente pode analisar tanto dessa maneira, quanto daquela outra maneira ali em cima, beleza? Bom, esse momento é 0 aqui depois da rótula e ele passa a ser menos 2 lá em C, tá? Então, deixa eu lá em cima só para a gente ver. B antes, B depois, C. Ó, menos 2. E ele continua menos 2 no C depois, ó, menos 2. Beleza? Então, aqui eu tenho de 0 até menos 2. E eu parto aqui do menos 2 também. Lá no D, lá no E antes, o meu momento passa a ser menos 11. E lá no D depois, ele também é menos 11, tá? Então, daqui ele vem para cá. Então, aqui é menos 2, menos 11. E lá no apoio ele zera. Então, aqui está o nosso ponto A, B, C, D e E. Aqui também A, B, C, D, D e E. Então, a gente tem aí o nosso diagrama de normal e o nosso diagrama de momento da fase real, que é a fase onde está atuando as cargas externas reais da estrutura. Beleza? Ai.
Bom, agora a gente tem que combinar isso com a fase virtual. A fase virtual, a gente viu que é a mesma geometria. Só que agora na fase virtual, 1, 2, 3, rótula. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Apoio fixo, apoio fixo. E eu vou colocar 1 kN, né? Deixa eu ver como que a gente pôs lá no F2, a gente colocou 1 kN assim, ó. 1 kN. Para eu conseguir pegar o deslocamento horizontal do nó C. Então, aqui a gente tem A, B, C e D. Agora a gente tem que fazer tudo de novo, né? Calcular as reações de apoio, traçar os diagramas, e aí a gente vai combinar esses diagramas, tá? A fase virtual, ela é um pouco mais tranquila, né, do que a fase real. A fase real é bem chatinha, né? Muita coisa. A gente ficou 1 hora para fazer a fase real. Então, aqui a gente tem FYA, FXA, FYD, FXD. A gente pode começar, para calcular as reações de apoio, fazendo o somatório na rótula. Então, somatório de momentos na rótula vindo de AB igual a 0, anti-horário positivo. O que eu vou ficar? Que FXA vezes 3, aqui continua a mesma distância, tá? 3 metros, 4 metros, 6 metros. Vezes 3 é igual a 0. Então, eu tenho que o FXA vai ser igual a 0, beleza? Então, o FXA é 0. Se o FXA é 0, eu posso fazer somatório de forças em x igual a 0 para a direita positivo. Eu vou ter o quê? Que o FXD menos 1 é igual a 0. Então, FXD é igual a 1 kN positivo. Indiquei para o lado certo. Bom, agora eu posso fazer somatório de momentos, eu vou fazer somatório de momentos em D, tá? Para eu não contar nem com FXD, nem com FYD. Então, somatório de momentos em D igual a 0, anti-horário positivo. Então, eu tenho 1 kN vezes 4 metros, no sentido anti-horário. Então, positivo. E o FYA, ó, tá no sentido negativo, menos FYA vezes 6 metros igual a 0. Então, nosso FYA vai ser 4 dividido por 6, né? 0,67 kN. Positivo significa que é para cima.
Se eu tenho 0,67 para cima, o FYD vai precisar de ser 0,77 para baixo, né? Então, aqui está errado, na verdade, ele é para baixo no valor de 0,67 quilonewtons, tá? Então, o que que a gente tem? Zero vírgula sessenta e sete, 0,67, 1, 1. Eu vou tentar fazer os diagramas dessa estrutura, tanto de normal quanto de momento, um pouco mais rápido, sem a gente precisar ficar fazendo todas aquelas sessões. Se vocês não entenderem em algum ponto, vocês me avisem aqui, tá? Ou mandam no chat ou fala aqui no microfone, tá? Então, vamos fazer o de normal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ai, ficou apertado aqui, né? 1, 2, 3, 4. Olha, se eu pegar bem aqui, ó, em A, B, C, D. Se a gente fizesse a seção, eu tenho 0,67 entrando. Eu ia ter 0,67 entrando na seção. E esse valor vai se manter o mesmo ao longo de toda o pilar, né? Independente do ponto que eu pegar. Então, eu sei que nesse pilar eu tenho menos 0,67, porque está comprimindo. Eu tenho 0,67, ó, entrando nessa barra, tá? Se eu olho o ponto B depois, para eu pegar a viga, eu não tenho nenhuma carga na horizontal aqui, né? Eu não tenho nenhuma carga aqui na horizontal. Então, na hora que eu jogar isso lá na viga, a minha normal vai ser zero, né? Se eu tiver isso aqui, ó, e estiver olhando B depois, eu só tenho 0,67 para cima, 0,67 para baixo. Eu não tenho normal, não tem nenhuma força em X. Então, aqui a normal é zero. Beleza? Bom, e já lá no outro lado, eu tenho 0,67 saindo, ó. Se eu estou comprimindo do lado de cá, do lado de lá, eu vou estar tracionando, né? Então, eu vou ter aqui mais 0, esse é o nosso diagrama da normal, tá? Bom, vamos para o diagrama do momento. Lá na barra B, eu não tenho momento nem no apoio, nem na rótula. E eu não tenho nenhuma carga transversal, ó. Qualquer ponto que eu passar aqui, eu não tenho nenhuma carga transversal. Então, eu não vou ter momento, beleza? Então, aqui, ó, o momento nessa barra é zero. Se vocês olharem lá no diagrama do F-Tour, vocês vão ver que essa barra na fase virtual, ela é zero. Bom, opa, deixa eu tirar aquele tracinho ali, aí eu ponho aqui de novo. Então, aqui é igual a zero. O pórtico
eu posso pegar aqui para fazer esse cálculo. Então, se eu olho antes, se eu olho para o lado esquerdo, eu vou ter 0,67 vezes 6. Se eu olho para o lado direito, o que está fazendo o momento aqui é o 1 vezes 4. Ele tem que dar o mesmo valor dos dois lados, tá? Se a gente fizer esse 0,67, na verdade, é 0,6666667, né? Se eu multiplico por 6, isso dá 4, tá? Então, se eu pegar aqui essa estrutura, ó, aqui eu tenho 0,67 vezes essa distância aqui, que é 6. Isso está fazendo um giro no sentido horário, nesse ponto. Então, eu preciso de um momento no sentido, opa, anti-horário. Se o 0,67 vezes 6 faz um momento no sentido horário, eu preciso de um momento no sentido anti-horário, né? No valor de 4 quilonewtons vezes metro. Esse 4 quilonewtons vezes metro, ele está tracionando a referência. Se ele traciona a referência, ele é positivo, né? Então, eu tenho um momento aqui no valor de mais 4 quilonewtons vezes metro. Então, eu vou desenhar ele aqui, ó, na referência. Então, aqui o meu momento vai ser mais 4 quilonewtons vezes metro. Se ele é mais 4 antes do nó, ele é mais 4 depois. Tem que ser sempre igual, né? Então, aqui ele vai ser mais 4 depois. E ele vai ir para zero lá no apoio também, porque esse apoio não tem momento, né? Então, eu tenho dois triângulos aqui no valor de 4 quilonewtons vezes metros, tá? Deixa eu arredar isso aqui para o lado para eu conseguir escrever ali. Aí, 4 quilonewtons vezes metro. Então, esse aqui é o nosso diagrama de momentos da fase virtual. Então, se a gente olhar, a fase real a gente demorou 1 hora para fazer e a fase virtual a gente demorou 10 minutos, né? A fase virtual, ela sempre vai ser mais fácil do que a fase real, né? Principalmente se a fase real tiver bastante carga ali aplicada no pórtico, tá? O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa combinar esses diagramas. Então, o nosso PTV, ele vai ser o quê? O deslocamento horizontal XC, ele vai ser a integral na estrutura de nzinho sobre EA dx mais a integral na estrutura de mzinho sobre EI dx. Então, eu tenho que combinar os diagramas da normal e do momento no pórtico inteiro, tá? Deixa eu pegar o diagrama lá da fase. Deixa eu mudar aqui, né, gente? Eu sempre escrevo isso aqui errado. Esse aqui é a nossa fase virtual, então é o Nzinho e o Mzinho, tá? Então, deixa eu pegar lá os diagramas. A gente quer o diagrama da normal. Não. Então, o normal na fase
real e anormal na fase virtual. Vamos fazer da normal primeiro, tá? Então, aqui é o A, o B, o C e o D. O que está acontecendo aqui nessas duas estruturas? Eu tenho que combinar os diagramas da fase real com a fase virtual. Então, eu vou ter que combinar os diagramas, né? Ó, o XC, devido ao esforço normal, ele vai ser a integral da barra A até a da barra AB, Nzão, Nzinho sobre EA dx, mais uma integral da barra BC de Nzão, Nzinho sobre EA dx, mais a integral de C até D. Então, reparem que aqui eu não preciso quebrar no ponto E, porque o diagrama é um retângulo e ele segue uniforme até lá em D, tá? Nzão, Nzinho sobre EA dx. O que está acontecendo na barra BC? O Nzinho da barra BC é igual a zero. Então, essa integral a gente não vai precisar resolver, porque vai dar zero. A gente vai precisar resolver na barra B e na barra CD, tá? Então, a gente vai ter que o x, devido à normal, é a integral na barra AB. A barra AB tem 3 metros, né? Então, seria de 0 até 3. Qual que é o Nzão? É um retângulo de mais 0,33. Qual que é o Nzinho? É um retângulo de menos 0,67 sobre EA dx. O EA eu já posso até tirar daqui, tá, gente? Eu já vou tirar esse EA daqui, ele é constante, ele sai. 1 sobre EA. É isso aqui. Então, vamos fazer da barra CD antes. Mais 1 sobre EA, a integral da barra CD. A CD tem 4 metros, né? Então, de 0 até 4. Um retângulo negativo de 0,33. Então, ó, esse aqui é o Nzão, esse aqui é o Nzinho. Esse aqui é o Nzão mais 0,67 dx. Então, a gente tem nas duas integrais 2 retângulos. Então, se a gente entrar lá na nossa tabela, oh, Jesus, minha tabela não está aqui. Então, vamos pegar aqui no computador. Deixa eu abrir ela aqui. Vou compartilhar com vocês aqui rapidinho, tá? Então, ó. Se a gente olhar lá na tabela, retângulo com retângulo, a gente tem esse encontro, ó. É Mzinho, Mzão, vezes L. Então, é o valor do esforço na fase
virtual vezes o valor do esforço na fase real vezes o tamanho da barra, para as duas integrais, tá? Então, só anotar aqui. Então, eu anotei ali, ó, Nzinho, Nzão vezes L. Então, é isso que vai ter aqui, né? O XC devido à normal, eu vou colocar 1 sobre EA em evidência, tá? Então, vai ser Nzinho menos 0,67 vezes Nzão mais 0,33 vezes o tamanho da barra, que é 3 metros, mais Nzinho 0,67 vezes Nzão menos 0,33 vezes o tamanho da barra, que é 4. Então, esse tá aqui e esse tá aqui. Então, isso aqui vai dar 0,67,33 vezes 3 vezes. Então, o XC devido à normal vai ser 1 sobre EA, que multiplica menos 0,6633 menos 0,8844. Isso aqui vai ser menos 1,5477 sobre EA. Por enquanto, eu vou deixar dessa maneira, tá? Lembrando que a gente entrou com as forças todas em quilonewton e com a unidade de comprimento em metro, tá? A gente sempre não pode esquecer isso aqui, quilonewton e metro. Bom, agora vamos pro momento fletor, tá? Vou pegar lá o diagrama da fase real, que é esse aqui. Ó, esse é o nosso Mzão. E eu vou pegar o diagrama da fase virtual, que é esse aqui. Que é o nosso Mzinho. Então, da mesma forma, né, aqui a gente tem, ó, A, B, C, D. O que que a gente vai ter que tomar cuidado aqui? Observem que na fase real, lá no E, agora a gente tem uma diferença de diagramas, né? Eu tenho um trapézio antes do E depois do E eu tenho um triângulo. Então, aqui no virtual, eu vou precisar saber qual que é essa altura aqui do ponto E. Então, o que que a gente tem ali? Eu vou desenhar deitadinho aqui, tá? A gente tem 4 metros que cai para zero lá no final. Então, ó, esse aqui
é o ponto C, esse aqui é o ponto D. E eu preciso desse valor aqui do ponto E, ó, que está na metade do caminho, né? Aqui são 2 metros, aqui são 2 metros. Então, se aqui vale 4 quilonewtons vezes metro, aqui vai valer 2 quilonewtons vezes metro, porque está na metade do caminho. Se não tivesse na metade do caminho, a gente faria semelhança de triângulo. Se fizer aqui, a gente vai chegar em 2, tá? Mas como é simétrico, a gente sabe que se lá na ponta é 4, no meio é 2, tá? Então, aqui é positivo, né? Então, aqui é 2 quilonewtons vezes metro, exatamente nesse ponto, tá? Qual outra coisa que a gente percebe aqui? Que a fase virtual, a barra B é zero. Então, não vai ter essa barra no PTV, né? O nosso PTV vai ficar como? Ó, o deslocamento no ponto C, devido ao momento fletor, ele vai ser 1 sobre EI, já vou colocar em evidência aqui, tá? A integral da barra B é zero, então eu não vou colocar ela aqui. Depois eu tenho da barra BC, são 2 triângulos, então tá tranquilo, né? Da barra BC, eu tenho um triângulo que vale menos 2 quilonewtons, e eu tenho um triângulo que vale mais 4 quilonewtons vezes metro. Ó, essa aqui é a nossa, ó, nosso ponto B, nosso ponto C, nosso ponto B, nosso ponto C. Esse aqui é o Mzão, esse aqui é o Mzinho. Dx. Mais. Agora, eu não posso fazer uma integral de C até D direto. Porque aqui, ó, eu tenho de C até E um trapézio e de E até D um triângulo. Então, eu vou ter que partir essa integral em duas, tá? Então, a primeira integral, eu vou fazer uma integral de C até E. Então, vamos lá na fase real. Na fase real, em C, eu tenho 2 quilonewtons. Em E, eu tenho 11. Então, isso aqui ficaria assim, ó. Negativo 2 e 11. Então, aqui é o C e aqui é o E. Lá na fase virtual, eu também tenho um trapézio, só que agora, olha como que vai ficar. Lá no ponto C, eu tenho 4. E no E, eu tenho 2. Então, ficou assim, ó. 4 e 2. Aqui é positivo. Então, aqui é o C e aqui é o E. Então, esses retângulos, eles estão virados ao contrário, tá? Aqui. Eu não vou escrever quilonewtons vezes metro aqui, não, gente, porque senão vai ficar. Deus nos acuda aqui dentro, tá? Deixa eu tirar isso aqui. A gente sabe que é 11. Ó, que é quilonewtons vezes metro. Dx. Mas agora o resto, né? Vai ser do E até o D. Então, do E até o D é um triângulo lá na fase real, onde em E é 11. 11, 0. Aqui é o E, aqui é o D. E é negativo. E aqui também ficou assim, só que é mais 2. Aqui vale 0. Aqui é o E e aqui é o D.
Então, a gente sempre tem que tomar cuidado de deixar sempre os dois triângulos, as duas figuras de C até E, C até E até D, E até D. Ou então podia ser de D até E, de D até E. Só que eu tenho que manter sempre a mesma ordem, tá? Dx. Então, a gente tem essas três integrais para fazer. Aqui, ó, de B até C é de 0 até 6, né? De C até E são 2 metros. Aqui eu tenho 2 metros. Então, eu posso fazer de 0 até 2. E de E até D também são 2 metros, né? Então, eu também posso fazer de 0 até 2. Ou eu posso fazer de 2 até 4, não tem problema. Mas eu prefiro sempre colocar o tamanho da barra, tá? Se é 2 metros, é de 0 até 2. Se é 3 metros, de 0 até 3. Se é 5 metros, de 0 até 5, tá? Bom, então vamos voltar lá na planilha. A gente tem dois triângulos virados para ambos para a direita e depois dois triângulos ambos para a esquerda. Então, são dois triângulos virados para o mesmo lado. Vai dar o mesmo resultado, né? Então, se a gente olhar aqui o triângulo, então vamos pegar aqui. Poxa, espera que não deu. Aqui, tá dando. Esperar carregar aí para vocês. Beleza. Então, ó, a gente tem dois triângulos, ambos para a direita ou ambos para a esquerda, tanto faz. Os dois dão 1/3 de Mzinho, Mzão vezes L, ó. Virado para o mesmo lado, 1/3 de Mzinho, Mzão vezes L. Virado para o mesmo lado, 1/3 de Mzinho, Mzão vezes L. Tá? Então, eu vou escrever aqui só para a gente ter guardado. 1/3. Bom, o trapézio é mais chato, tá? O trapézio a gente vai ter que pegar aqui e aqui, ó. São dois trapézios, né? Então a gente caiu nessa figurinha. O que a gente precisa sempre lembrar? O M1 é sempre o da esquerda e o M2 é sempre o da direita, independente para que lado que tá o trapézio. Então, ó, M1, M2, M1, M2, M1, M2, M1, M2. Mesma coisa aqui, ó, M1, M2, M1, M2. 1, 2, 1, 2. Então, independente se esse trapézio está para a direita, para a esquerda, se o maior, independente, é sempre 1 e 2, 1 e 2, tá? E o que a gente vai ter que pegar é isso aqui, ó, 1/6. 1/6 que multiplica 2 vezes Mzinho 1, Mzão 1, mais Mzão 2, Mzinho 2, mais Mzinho 2, vezes Mzão 1, mais Mzinho 1, vezes Mzão 2, vezes L. Então, copiei ali. Vamos voltar aqui para o exercício. Então, ó, essas duas fórmulas eu copiei ali de vermelho, tá? Vamos definir esses Mzinhos aqui dos retângulos, tá? O primeiro é a fase real. Então, aqui, ó, é o Mzinho... Opa, desculpa, é a fase real. É o Mzão 1, Mzão 2, Mzinho 1, Mzinho 2. Independente para que lado que tá virado, é sempre o primeiro, segundo, tá?
E aqui é o Mzão e o Mzinho. Então, vamos aplicar lá. Os triângulos é 1/3. Então, eu tenho que o deslocamento x devido ao momento é 1/EI, que multiplica 1/3 do quê? Dos valores Mzinho, Mzão vezes L. Então, é 4 mais 4 vezes menos 2 vezes 6, que é o tamanho da barra ali, de 0 até 6. Mais, agora vai entrar a fórmula chata ali, né? Vamos entrar com os trapézios. Então, o trapézio é 1/6, que multiplica 2 vezes Mzinho 1 mais 4. Mzão 1 menos 2. Mais Mzão 2 menos 11. Vezes Mzinho 2 mais 2. Eu vou colocar isso aqui embaixo para a gente conseguir escrever direto, tá? Beleza. Mais Mzinho 2 mais 2 vezes Mzão 1 menos 2. Nossa, nem assim vai dar. Jesus Cristo, isso aqui é muito grande. Vamos arredar para o lado. Mais Mzinho 1 mais 4 vezes Mzão 2 menos 11 vezes L. O L aqui é 2 metros. Então, tudo isso que eu escrevi ali, ó, é... E esse 2 está multiplicando aqui, tá? Essa fórmula é bem chata, a gente tem que tomar cuidado, viu? Esse 2 está multiplicando só isso aqui. Mais o outro triângulo, que é... Então, aqui é mais 1/3 de Mzinho mais 2 vezes Mzão menos 11 vezes L, que vale 2. Então, essa é a nossa, o que a gente tem que achar aí para escrever o deslocamento em C devido ao momento fletor. Então, vamos lá, né? XC devido ao momento fletor vai ser 1/EI, que multiplica 4 vezes menos 2 vezes 6 dividido por 3. Então, vai dar menos 16 mais. Agora, eu vou resolver esse aí de dentro. Esse de 1/6, né? Tentem fazer aí também para ver se vocês vão conseguir chegar no mesmo, tá? Então, eu vou começar ali, ó. 4 vezes menos 2. Menos 11 vezes 2. Isso aqui é somado vezes 2. Fiz essa primeira parte aqui, ó. Agora eu tenho menos 2 vezes mais 2, que dá menos 4. E eu tenho mais 4 vezes menos 11, que dá menos 44. Eu somo isso tudo, deu menos 108. Eu multiplico por 2 e eu divido por 6. Então, aqui vai dar menos 36. Mais. Agora eu tenho menos 11, duas vezes, dividido por 3. Menos 14,67.
Então, o nosso deslocamento em C devido ao momento fletor vai ser 16 negativo, 36 negativo, 14,67 negativo, soma todo mundo, menos 66,67 sobre EI. Então, esse aqui é o deslocamento devido ao momento, e o deslocamento devido à normal é esse aqui, ó. XC devido à normal. Bom, vamos calcular o nosso EI, quer dizer, antes de eu ir para o cálculo. Deu certo aqui essa dos dois trapézios? Porque esse é o mais chato mesmo. Deixa eu até deixar aqui, ó, para vocês verem depois. Ó, esse mais 4 é o Mzinho 1. O menos 2 é o Mzão 1. O menos 11 é o Mzão 2. O mais 2 é o Mzinho 2. O mais 2 é o Mzinho 2. O menos 2 é o Mzão 1. O mais 4 é o Mzinho 1 e o menos 11 é o Mzão 2. Beleza? Então, o que a gente tem aqui? Eu falei para vocês que o E era 200 gigapascal, que a gente tem que transformar em kPa, porque a gente está falando quilonewton em metro, tá? Então, vai ser 200 vezes 10 a 6 kPa. A seção era uma seção retangular de 80 por 120. Então, a área dessa seção eu tenho que calcular em metros, tá? Então, vai ser 0,08 vezes 0,120. Isso aqui vai dar 0,0096 metros quadrados. E a inércia eu também tenho que calcular em metro. Então, vai ser a base, 0,08, vezes a altura, 0,120 ao cubo, dividido por 12. Então, vai ser 0,12 ao cubo, 0,08 vezes 12 divide. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 11,52 vezes 10 a menos 6 metros a quarta, desculpa. Então, vamos calcular agora os deslocamentos, ó. O XC, devido ao momento, vai ser menos 66,67, que divide 200 vezes 10 a 6, vezes 11,52 vezes 10 a menos 6. O 10 a 6 corta com 10 a menos 6, então vai ficar 66,67 dividido por 200 dividido por 11,52. 2,894 vezes 10 a menos 2 metros, ou, vai passar para milímetros, 28,94 milímetros. Negativo, né? Desculpa, menos. Agora vamos fazer o XC devido à normal. É menos 1,5477
sobre 200 vezes 10 a 6 vezes 0,0096. Então, vai ficar 1,5477, 200 divide, 10 a sexta divide, 0,0096 divide. Deu muito pequenininho, deu menos 8,06 vezes 10 a menos 7 metros. Ou 0,0008 milímetros. Isso aqui é desprezível, né, gente? Só reforçou o que a gente já vinha conversando, né? Então, como é desprezível aquilo ali perto do deslocamento devido ao momento, a gente pode falar que o deslocamento do ponto C, ele vai ser 28,94 milímetros. Como ele deu negativo e a gente tinha aplicado uma força para a esquerda, o deslocamento é para a direita. É nesse sentido, né? Porque como deu negativo e a gente aplicou para a esquerda, significa que ele é para a direita. Aí agora é a hora que a gente treina na base para ver se está certo, né? Então eu entrei aqui no F2 e o deslocamento deu para a direita no valor de 28,94 milímetros. Então, pelo F2, a nossa resposta está correta. Beleza? Alguma dúvida, gente, nesse procedimento todo aqui, que demorou bastante? Professora, na prova vai ter só um desses só? Então, isso é. Eu vou só falar mais uma outra coisinha aqui, depois a gente conversa da prova. Mas em relação a esse exercício, ok, o passo a passo que a gente fez, né? Ok, professora. Beleza. Bom, antes de eu comentar sobre a prova, vamos. Eu deixa eu só ver aqui, Samara. O exercício ele está pedindo. Deixa eu olhar aqui. Deixa eu entrar aqui rapidinho. Opa, cadê? No caso, esse exercício só pede para calcular o deslocamento horizontal do ponto C, né? E a rotação relativa das barras no ponto B. Aí essa rotação relativa, a gente vai fazer na aula segunda-feira, tá? Não posso começar ela aqui agora, porque é matéria nova, e aí no sábado a gente não pode fazer. Agora, vamos para o exercício 1, ele tem isso que você comentou, acho que é o que você está falando, né? No exercício 1, ele pede para calcular o deslocamento vertical e horizontal da extremidade em balanço, né? Do pórtico. Seria isso, fazer os dois deslocamentos, né? Essa que é a pergunta, né? Então vamos lá. Então, vamos para a questão. Eu não vou resolver ela, até porque não daria tempo, né? Mas eu vou mostrar aqui para vocês como que faz, tá? Então, na questão 1, a gente tem um pórtico engastado que tem um balanço aqui. Então, nesse balanço, a gente tem 50 e aqui a gente tem 70. Aí, uma carga distribuída de 25
quilonewtons por metro. Aqui são 5 metros e aqui também. Então, nesse exercício, ele pede, vamos chamar aqui de A, B e C. Então, ele pede o deslocamento horizontal e vertical em C. Então, como que a gente faz quando ele pede esses dois? A fase real é a mesma, porque a fase real é a fase com essas cargas externas. Então, na hora que vocês forem fazer a fase real, e aí nesse exercício ele não fala. Ai, gente, pedi para vocês considerarem efeito de esforço normal e momento fletor de novo, né? Se vocês quiserem fazer para treinar, pode. Se não, pode considerar só o momento fletor. A gente já viu que o esforço normal vai ser 0, tá? Então, fazer 0 não, vai ser muito pequeno. Então, vamos considerar aqui só momento fletor. Então, na fase real, a gente tem que achar o diagrama real dos momentos fletores, tá? Eu não sei se eu tenho isso aqui pronto, deixa eu ver se eu tenho. Não, não tenho. Bom, a gente vai ter que desenhar. Se eu tivesse pronto, eu já passava aqui, mas eu não tenho. Então, a gente vai ter que desenhar os diagramas para essa estrutura real, beleza? Bom, agora vamos para as fases virtuais. Então, a fase virtual para o cálculo do deslocamento horizontal vai ser a seguinte, né? A gente vai ter aqui o pórtico engastado, só que agora a gente tem que colocar uma força unitária na horizontal no ponto C. Então, eu viria aqui e colocaria 1 quilonewton. Só esse 1 quilonewton, eu vou, a partir disso aqui, achar o diagrama Nossa, espera. Diagrama virtual Mzinho. E aí eu vou comparar vou juntar esse Mzinho com o Mzão lá de cima e vou achar o deslocamento horizontal. Vou achar o XC, né? Vai ser a integral na estrutura do Mzão, Mzinho sobre EI dx, tá? Como esse aqui é o deslocamento horizontal, eu vou chamar aqui de Mzinho horizontal. Beleza, calculou o horizontal. Agora, para achar o vertical, eu vou ter que fazer uma fase virtual para o deslocamento vertical. Então, eu vou vir aqui na mesma estrutura, engastada, e agora no ponto C, eu vou aplicar uma carga vertical. Então, agora isso aqui vai me dar um Mzinho vertical. E aí, esse Mzinho eu vou juntar lá com o Mzão da fase real e vou fazer o deslocamento YC, vai ser a integral na estrutura de Mzinho, Mzão sobre EI dx.
Quando eu comparar esse com o M real, eu vou achar o deslocamento vertical. Quando eu comparar esse aqui de cima com a fase real, eu vou achar o deslocamento horizontal. Beleza? Bom, o que mais que a gente tem aqui? Então, esse é o exercício 1. O exercício 2 foi o que a gente acabou de fazer. Essa rotação relativa eu vou fazer em sala com vocês, né? A segunda. O pórtico da número 3. O que a gente precisa tomar cuidado aqui? Ele está pedindo o deslocamento horizontal do apoio móvel, tá? Então, vamos lá para a questão 3. Ele quer o deslocamento horizontal do apoio móvel. Essa questão 3, ela é assim, ó. Aqui, aqui. Então, aqui a gente tem um apoio fixo, 10 quilonewtons, e um apoio móvel, que é onde ele quer o deslocamento, tá? O que vocês vão ter que tomar cuidado aqui? Aqui ele pede para considerar somente os efeitos da flexão. Então, essa aqui é a nossa fase real, que vai ter aqui uma reação de apoio, né? Vou chamar aqui de A, B e C. Aqui eu vou ter uma reação de apoio FYC, aqui FYA, e o FXA vai dar 0, né? Aqui o FXA vai dar 0. O que a gente tem aqui? Esse tamanho, ele é 4 metros. E aqui eu tenho 2 metros, 2 metros e 3 metros. Então, na hora que vocês acharem essa força FYC, ela não está nem normal, nem perpendicular à barra, porque a barra está inclinada, tá? Então, a gente vai ter que tomar o cuidado de decompor essa força, tá? Então, ó, eu crio aqui um triângulo retângulo, que tem 3 metros por 4 metros, então a hipotenusa é 5 metros, é o triângulo 3, 4, 5, tá? Se eu chamar isso aqui de alfa, eu vou ter que o seno de alfa é 4 dividido por 5. E o cosseno de alfa é 3 dividido por 5. Beleza? Deixa eu fazer aqui rapidinho, só para eu saber o valor desse FYC, tá? Para a gente fazer com valores reais, né? Então, a gente tem 1, 2, eu estou fazendo um F2, tá, gente? 1, 2, 1, 2. Deixa eu compartilhar com vocês. Vocês estão aí? Porque eu não vou compartilhar, né? Deixa eu achar aqui o F2. Beleza, então eu fiz aqui as duas barras, tá? 1, 2, 1, 2. E aí eu tenho que descer, eu tenho que andar 3 para a direita, ó. 1, 2, 3 e 4 para baixo. 1, 2, 3, 4. Então é desse ponto até esse ponto a minha carga inclinada, a minha barra inclinada. Aqui eu tenho um apoio fixo, aqui eu tenho um apoio móvel. Nesse ponto eu tenho uma força aplicada, P2, no valor de menos 10, porque ela é para baixo. Vou
aplicar o material para essa nova estrutura, ó, apliquei, vou aplicar a seção para essa nova estrutura, apliquei. Então, eu consigo agora ver aqui os diagramas, tá? Então, o que a gente tem de reação de apoio? Ó, a gente tem 7,1 nesse apoio e 2,9 nesse aqui. Então, a gente vai trabalhar com esse 2,9. Então, vamos lá. Então, a gente viu que esse FYC é 2,9 quilonewtons. E esse aqui é 7,1 quilonewtons, tá? Então, o que a gente tem ali naquela barra? Eu tenho uma barra inclinada com uma força de 2,9, que tem um ângulo aqui, ó, alfa. Então, eu vou precisar achar desse 2,9 o que entra na barra, o que é normal à barra e o que é tangente à barra. Para isso, a gente tem que decompor esse 2,9, tá? Então, ó, eu vou fazer umas retas auxiliares aqui. Então, eu vou estender aqui a minha reta XY, né? Então, aqui, ó, XY. E eu vou criar duas retas auxiliares, que uma é perpendicular à barra e a outra é normal à barra. Então, ela acompanha a barra aqui. É como se eu tivesse feito um aqui e aqui. Beleza? Quando eu faço isso, quando eu divido, eu tenho dois eixos perpendiculares entre si, eu divido o meu espaço em 8 pedaços, ó. Então, o que a gente tem aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como se eu tivesse feito uma fatia de pizza ali, né? Com 8 pedaços. Quando eu tenho isso, dois eixos perpendiculares entre si relacionados dessa maneira, o ângulo é sempre complementar. Então, se esse ângulo aqui é alfa, esse ângulo aqui vai valer beta, de modo que alfa mais beta é 90 graus. Né? Eu tenho 90 graus entre essa direção e essa direção. E aí, esse alfa e beta, eles continuam seguindo essa ordem. Então, é alfa, é beta. É alfa, é beta. É alfa, é beta. É alfa, é beta. Então, eles sempre vão seguindo dessa maneira, tá? O que a gente vai pegar disso aqui? Eu vou pegar esse alfa aqui, ó, que tá junto com o meu ângulo, tá? Vou apagar todos os outros que eu não preciso. Eu fiz isso aqui só para achar onde que estava o meu alfa. Então, vou apagar todos esses outros que eu não preciso. E aí, eu tenho aqui a minha força de 2,9 no meu ângulo alfa. Então, o que é a força que está junto com o alfa? A força que está junto com o alfa é o cosseno, né? Deixa eu trocar isso aqui de cor. Então, essa componente aqui vai ser o 2,9 cosseno de alfa. A componente que não está com o ângulo é o seno, né? Então, essa componente aqui vai ser o 2,9 vezes o seno de alfa. Agora sim eu tenho algo que é perpendicular à barra e algo que é tangente à barra. Então, quanto que dá 2,9 vezes o seno de alfa? O seno de alfa é 4 dividido por 5, né? Então, vamos lá. 4 dividido por 5 vezes 2,9. 2,32. E o 2,9 vezes cosseno, cosseno é 3 dividido por 5.
1,74. Então, se a gente sabe que essa barra tem 5 metros de tamanho, esse 1,74 está fazendo um momento aqui, ó, na barra. O 2,9 não, ou o 2,32 não faz, porque ele está passando pelo ponto, né? Então, a gente tem 1,74 vezes 5. Dá 8,7 rodando no sentido anti-horário. Então, nesse ponto, eu vou ter no sentido horário um momento de 8,7 quilonewtons vezes metro. E aí é esse momento aqui que está acontecendo na barra inclinada. É ele que vocês precisam utilizar para desenhar o diagrama da barra inclinada, tá? Então, eu vou até voltar a mostrar aqui para vocês o F-Tool, para vocês verem que este momento, ele deu, no nosso deu 8,7, o dele deu 8,6, porque ele arredondou. O dele deve ter dado uma continha 8,64, ele arredondou para 8,6, né? Então, isso aqui é só aproximação de arredondamento mesmo. Então, quando vocês têm a barra inclinada, vocês têm que tomar esse cuidado. Se vocês olharem aqui, ó, a normal é 2,3, que foi o 2,32 que a gente achou lá, tá? Então, aqui vocês vão ter que achar esse diagrama de esforço, de momento fletor. Esse aqui é o da fase real, ó. Eu tenho um triângulo, eu tenho um trapézio e eu tenho um triângulo. E aí, a fase virtual, vamos fazer ela aqui. A fase virtual seria 1, 2, 1, 2. Eu ando 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Aqui. Eu ponho um apoio fixo aqui. Eu ponho um apoio móvel aqui. E eu aplico uma força unitária. Então, unitário 2. Na direção X, porque ele quer o deslocamento horizontal. Então, essa é a fase unitária. Vamos estabelecer material e seção. E vamos ver como que ficou o diagrama da fase unitária. Ó, na fase unitária, vocês vão ter um triângulo e um trapézio. Então, vocês vão ter que combinar um triângulo com um trapézio com um trapézio e um triângulo com um triângulo aqui da barra inclinada, tá? Só tomando esse cuidado de decompor a força no apoio para vocês realmente conseguirem pegar o momento fletor nessa barra inclinada, tá? Vocês também podem pegar o momento fletor vindo daqui, né? Aí eu nem trabalho com decomposição de barra inclinada. Eu pego vindo daqui para lá e eu sei que esse momento aqui é igual ao momento na barra inclinada. Pode fazer assim também, beleza? Então, esse aqui é o exercício 3. O exercício 4 é uma treliça. Então, na treliça, vocês têm que achar as normais nas barras na fase real, na fase virtual, e combinar essas normais, né? A gente não precisa da tabela, porque a gente faz aquele somatório, né? Entra num somatório simples. Deixa eu só ver o que ele está pedindo. O deslocamento vertical do ponto F. Então, lá no ponto F, vocês vão ter que aplicar uma força vertical para achar esse deslocamento. E a 5 e a 6 eu não vou comentar com vocês agora, porque é variação de temperatura que a gente também vai ver na segunda-feira, tá? Mais alguma dúvida? Então, Tranquilo, professora. beleza. Então, deixa eu só parar aqui a gravação.